Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar a 5ª semana da Educação à Distância. Hoje, num formato diferente, em PowerPoint, onde vocês poderão pausar e ouvir novamente as explicações sempre que acharem necessário. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade às expressões numéricas. Vamos trabalhar agora com situações-problemas. O jogo da página 107 a 110 nós não iremos trabalhar neste momento. Em seguida faremos a revisão de subtração de números naturais, sempre dando muita atenção a tudo que é colocado. Também vamos trabalhar o assunto novo, figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais, sem se esquecer do estudo das tabuadas. Na página 105 e 106, daremos início às expressões numéricas. Muitas situações do nosso cotidiano precisam ser resolvidas utilizando a adição e subtração ao mesmo tempo. Em vários casos, precisamos usar as duas, inclusive na escrita de expressões numéricas. A seguir, nós vamos apresentar algumas dessas situações em que você deve ler com muita atenção e resolvê-las posteriormente. Na página 112, nós faremos a revisão da subtração de números naturais. Resolver situações, problemas que envolvem a subtração e adição ou qualquer outra operação pode ser mais simples quando se faz a leitura atenta do problema. Nas atividades apresentadas, apresentamos algumas situações para revisar e treinar o estudo sobre essas operações. Na página 115, nós vamos trabalhar com estimativas. Estimativas é aquilo que nós acreditamos ser, é o que nós achamos. Por exemplo, quando aparece a operação 850 menos 299, eu vou fazer de cabeça quanto que eu acho ser. Então, eu coloco ao lado da estimativa o valor que eu acho. Em seguida, eu vou armar a conta e resolver a operação. E vou, no final, chegar à conclusão se eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa estimativa ou não. Na página 116, vocês poderão fazer uso da calculadora, mas somente após terem realizado o cálculo no COC. E a calculadora ela vai ser utilizada apenas para fazer a correção, como um auxílio na operação. Na página 118, nós entraremos no assunto novo, que são figuras geométricas, e aqui nós vamos estudar as figuras geométricas planas. O mundo em que vivemos, e até fora da Terra, ele está repleto das mais variadas formas, seja na natureza, seja em construções feitas, ou uma rápida olhada ao seu redor, possibilitará você de reconhecer muitas formas e até ver formas que você não estudou. Na página 119, o estudo das formas é muito antigo, mas evoluiu ao longo do tempo, sendo utilizado no momento em que o ser humano precisou construir objetos, inclusive moradias rudimentares. Neste contexto, a matemática tem uma área específica para estudar as formas e as medidas, chamada geometria. É uma palavra que vem do grego geo, terra, e metria, medida. Apesar desta origem, a geometria hoje estuda formas e medidas presentes não apenas na Terra, mas também em todo o universo. Nós começaremos o nosso estudo dos elementos da geometria plana. Algumas das figuras planas você já deve conhecer. Por exemplo,
triângulo, quadrado, círculo, o retângulo. Dessas 4 figuras que apresentamos, 3 possuem apenas linhas retas em seu contorno: o triângulo, o quadrado e o retângulo. E é claro que, além dessas, muitas outras figuras têm apenas linhas retas. É o exemplo do pentágono e do hexágono. Sobre o triângulo, é importante perceber que ele pode apresentar várias formas, mas sempre com 3 lados. Na página 105, veremos o retângulo, que tem 4 lados. Em seus cantos temos o que chamamos de ângulos retos, da mesma forma que geralmente encontramos em objetos como portas, janelas ou em uma folha de papel. Eles também possuem vários tamanhos. O quadrado é um caso particular de retângulo, pois é um retângulo que possui 4 lados com a mesma medida. A outra figura plana que mostramos é o círculo. Ele não possui lados retos, sendo formados por uma única linha curva. O círculo tem em seu contorno o que chamamos de circunferência. Podemos entender a circunferência como sendo uma linha formada por vários pontos que estão sempre na mesma distância de um único ponto, chamado centro da circunferência. Na imagem seguinte, nós vimos o centro, O, ligando várias linhas ao seu contorno, à sua circunferência. Observe que círculo e circunferência não são a mesma coisa. Enquanto a circunferência é apenas uma linha curva, como um anel, o círculo é uma região plana que envolve a circunferência da região interna. Aqui podemos ver como um prato. Sobre a circunferência, há 2 elementos importantes a serem estudados: o diâmetro e o raio. O diâmetro é a linha reta que chamamos de segmento de reta que une 2 pontos da circunferência, passando pelo centro. Já o raio é um segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da sua circunferência. Ela mede a metade do diâmetro. E nos exercícios a seguir, você poderá estudar mais essas figuras, despertando a sua curiosidade e preparando-se para o próximo estudo, que é a geometria plana. Preste muita atenção e bons estudos. Na figura 125, temos uma atividade muito bacana para ser feita. Nós chamamos essa figura de rosácea. Ela é construída apenas com círculos entrelaçados, usando 3 cores. Na figura a seguir, é uma outra rosácea, onde você deve escolher 3 cores da sua preferência e pintar de acordo com a sua criatividade. Quando retornarmos, cada um mostrará a sua rosácea. Na página 128, nós vamos passar para a geometria espacial. O estudo das figuras planas nos ajuda a entender o que chamamos de figuras espaciais, que são figuras que ocupam um espaço. Se as figuras planas possuem 2 dimensões, como comprimento e largura, a figura espacial vai ter 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Muitas das figuras espaciais que conhecemos podem ser obtidas por meio de uma forma planificada, ou o que chamamos de planificação. No capítulo anterior, por exemplo, você deveria montar um dado partindo de forma planificada. Uma observação é que o dado mostra a planificação de um cubo, que é formado de 6 quadrados, como mostra a figura a seguir. Além do cubo, temos outras figuras que chamamos de sólidos geométricos, formados por planificações com figuras planas estudadas nas atividades anteriores, que é o caso do paralelepípedo e da pirâmide.
Esses sólidos mostrados, cubo, paralelepípedo e pirâmide, são exemplos de figuras limitadas apenas por superfícies planas, conhecidas por faces ou lados, sendo chamados de poliedros. Há ainda outros sólidos formados por superfícies curvas, que é o caso do cilindro, do cone e da esfera, que além de superfícies curvas, as superfícies planas têm na forma do círculo. Esses três sólidos são conhecidos como corpos redondos. E é muito importante estudar e conhecer os elementos de um sólido geométrico, que são a face, a aresta e vértice. Face é cada um dos seus lados. A face de um poliedro é sempre uma figura plana, formada de linhas retas, que chamamos de polígonos. As arestas são as linhas. A aresta de um poliedro é o encontro das duas faces, dos dois lados. E o vértice é o ponto formado pelo encontro de arestas, que a gente pode ver que são os cantinhos. É possível contar a quantidade de cada um desses elementos, seja usando o sólido, seja apenas observando a sua representação por meio de desenho, ou ainda usando o cubo como exemplo temos. O cubo tem 8 vértices, quer dizer, 8 cantinhos, 12 arestas, 12 linhas e 6 faces, 6 lados. O cubo tem 6 faces e é possível observar cada uma delas em sua planificação. Uma rápida olhada dada também possibilita reparar que há 6 faces, inclusive pelo fato de que o dado é muitas vezes numerado de 1 a 6. Então, espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Revise o conteúdo quantas vezes forem necessário. Volte à explicação sempre que for possível. E um bom descanso. Beijo a todos.